Livro A Doutrina Secreta, de Helena Petrovna Blavatsky. Quarta Instância. Título: As Hierarquias Setenárias. Item número 1. Escutai, ó filhos da terra, escutai os vossos instrutores, os filhos do fogo. Sabei, não há nem primeiro nem último, porque tudo é um número que procede do não número. Observações da letra A comentada. Letra A. As expressões filhos do fogo, filhos da névoa de fogo, e em outras análogas, exigem um esclarecimento. Elas se relacionam com um grande mistério primitivo e universal, que não é fácil de explicar. Há uma passagem do Bhagavad Gita em que Krishna, falando simbólica e esotericamente, diz: eu indicarei os tempos, condições, em que os devotos, ao partirem desta vida, o fazem para não voltar jamais a renascer, ou para voltar a encarnar-se de novo. O fogo, a chama, o dia, a lua crescente, a quinzena feliz, os 6 meses do solstício do norte, partindo, morrendo, neles, os que conhecem o Brahman, os yogis, vão a Brahman. O fumo, a noite, a lua minguante, a quinzena nefasta, os 6 meses de solstício do sul. Morrendo, nestes o devoto vai à esfera lunar, também à luz astral, e volta e renasce. Esses 2 caminhos, um iluminado e outro sombrio, consideram-se eternos neste mundo, ou grande kalpa, idade. Por um deles, o homem vai para nunca mais voltar, pelo outro, ele retorna. Observação número 61. Tradução de Telang, do Livro Sagrado do Oriente, capítulo 8, página 80. Continuação da narrativa. Os termos fogo, chama, dia, lua crescente, quinzena iluminada ou feliz, etc., e fumo, noite e outros, que conduzem tão somente à senda lunar, são ininteligíveis sem o conhecimento do esoterismo. Todos eles são nomes de várias divindades que presidem aos poderes cosmopsíquicos. Falamos a miúde da hierarquia das chamas, dos filhos do fogo, etc. Shankaracharya, o mais sábio dos mestres esotéricos da Índia, diz que o fogo significa uma divindade que preside ao tempo, Kala. O ilustre tradutor do Bhagavad Gita, Kashish Rat Trimbak Telang, de Bombay, confessa que não tem nenhuma ideia clara sobre o significado destes versículos. Observação número 62. Opinião citada na página 81. Continuação da narrativa. Ao contrário, para os que conhecem a doutrina oculta, eles são de absoluta clareza. Os versículos encerram o sentido místico dos símbolos solares e lunares. Os Pitris são divindades lunares e nossos antepassados, porque eles criaram o homem físico. O Agnis Shavatas, os Kumaras, os 7 sábios místicos, são divindades solares,
apesar de serem também pitris, e são os formadores do homem interno. Chama-se filhos do fogo porque foram os primeiros seres, aos quais a doutrina secreta dá o nome de mentes, evolucionados do fogo primordial. O Senhor é um fogo que consome. Observação número 63. Registrado na Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Continuação da narrativa. O Senhor aparecerá com os seus anjos poderosos como uma labareda de fogo. Observação 63, letra A. Registrado na Bíblia aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 8. Continuação da narrativa. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos sob a forma de línguas de fogo. Observação número 64. Registrado em Atos, capítulo 2, versículo 3. Continuação da narrativa. Vishnu voltará sobre Kauti, o cavalo branco, como último avatar, no meio de fogo e de chamas. E Sotiosh descerá também montado em um cavalo branco, num torvelinho de fogo. E vi o céu aberto, e eis que surge um cavalo branco, no qual estava montado, e o seu nome chama-se o Verbo de Deus. Isso no meio de um fogo ardente. Observação número 65. Registrado em Apocalipse 19, versículos 11 a 13. Continuação da narrativa. O fogo é o éter em sua forma mais pura e por isso não é considerado como matéria. É a unidade do éter a segunda divindade manifestada em sua universalidade. Mas há dois fogos, e os ensinamentos ocultos fazem uma distinção entre eles. Do primeiro, ou fogo puramente sem forma e invisível, oculto no sol central espiritual, diz-se que é tríplice metafisicamente, ao passo que o fogo do cosmos manifestado é setenário em nosso sistema solar e em todo o universo. O fogo do conhecimento consome toda a ação no plano da ilusão, diz o comentário. Portanto, os que conquistaram e estão emancipados são chamados fogos. Falando os 7 sentidos, simbolizados como otris ou sacerdotes, diz Narada no Anugita. Assim, estes 7 sentidos, olfato, gosto, cor, som, etc., são as causas da emancipação. E o tradutor acrescenta: é destes 7 que eu interno deve emancipar-se. Eu, na frase eu sou, desprovido de qualidades, deve significar o eu interno e não o Brahma que fala. Observação número 66. Registrado na tradução de Telang em O Livro Sagrado do Leste, capítulo 8, página 278. Continuação da narrativa. Fim dos comentários da letra A. Veremos agora os comentários das observações da letra B. A expressão tudo é um número que procede do não número refere-se ainda àquele princípio universal e filosófico
que explicamos no comentário à quarta shloka da instância 3. Observação: Shloka é um poema em estrofe de 4 versos, escrito em sânscrito, usado para compor a maioria dos clássicos da literatura védica, tais como Ramayana, Mahabharata, e inúmeros Puranas e outros livros. Continuação da narrativa. O absoluto carece naturalmente de número, mas o princípio recebe uma significação ulterior quando aplicado no espaço e no tempo. Quer dizer que não somente cada incremento de tempo é parte de outro maior, até a duração mais prolongada que a inteligência humana possa conceber, mas também que se não pode considerar uma coisa manifestada senão como parte de um todo, sendo a agregação total o universo uno manifestado, que procede do não manifestado ou absoluto chamado não ser ou não número, para distinguir-se do ser ou número único. Fim do item número 1. Continuação da narrativa. Quarta instância. Item número 2. Aprendei o que nós, que descendemos dos 7 primordiais, nós que nascemos da chama primordial, temos aprendido de nossos pais. A explicação do texto acima será dada no livro 2. A expressão chama primordial confirma o que ficou dito no primeiro parágrafo do precedente comentário da quarta instância. A diferença entre os construtores primordiais e os 7 subsequentes consiste em que aqueles que são o raio e a emanação direta do primeiro quarto sagrado, os tetraquits, ou seja, o eternamente existente por si mesmo, eterno em essência, nota-se bem, não em manifestação e distinto do uno universal, latentes durante o pralaya e ativos durante o manvarata, os primordiais procedem do pai-mãe, espírito ilé ou ilus, ao passo que o quaternário manifestado e os 7 procedem unicamente da mãe. Esta última é a Virgem Mãe Imaculada, que é encoberta e não fecundada pelo mistério universal quando ela surge do seu estado de laia ou condição não diferenciada. É claro que na realidade todos são um, mas os seus aspectos nos diferentes planos do ser são vários. Os primordiais são os seres mais elevados da escala da existência. São os arcanjos do cristianismo, os que se recusaram a criar, ou melhor, a reproduzir-se, como o fez Miguel nesse sistema religioso, e como o fizeram os filhos maiores nascidos da mente, de Brahma, nos Vedas. Fim do item número 2. Quarta instância, item número 3. Do resplendor da luz, o raio das trevas eternas, surgem no espaço as energias despertadas de novo. Observação número 67. Os Dayans Kohans. Continuação da narrativa. O 1 do ovo, o 6 e o 5, depois o 3, o 1, o 4, o 1, o 5, o duplo 7, a soma total. E estas são as essências, as chamas, os construtores, os números.
Os arupas. Observação 68. Arupas são os sem forma. Continuação da narrativa. Os rupa. Observação 69. Rupa são os com corpos. Continuação da narrativa. E a força, ou o homem divino, a soma total. E do homem divino emanaram as formas, as centelhas, os animais sagrados e os mensageiros dos sagrados pais, dentro de um santo quarto. Observação número 70. Quando a autora fala mensageiros sagrados pais, está se referindo aos Pitris. Observação número 71. E quando fala santo quarto, está se referindo ao quarto, que é representado na numeração oculta pela tetraquitris, o quadrado sagrado, ou perfeito, que é um número sagrado entre os místicos de todas as nações e raças. Tem a mesma significação no brahmanismo, no budismo, na cabala e nos sistemas numéricos egípcios, caldeu e outros. Fim da observação 71. Continuação da narrativa. Observações comentadas da letra A. A primeira frase entende como a ciência sagrada dos números, ciência realmente tão sagrada e tão importante que dificilmente se pode dar uma ideia do assunto, mesmo em uma obra extensa como a presente. Sobre as hierarquias e números exatos daqueles seres invisíveis para nós, exceto em raríssimas ocasiões, repousa o mistério da estrutura do universo inteiro. Os Kumaras, por exemplo, são chamados de os 4, embora em verdade sejam 7. Isso porque Sanaka, Sananda, Sanantanan e Sanatkumara são os principais. Vaidrata é o seu nome patrônico, que surgiram do quádruplo mistério. Para maior clareza, vamos socorrer-nos de dados mais familiares aos leitores, os dados bramânicos. Segundo Manu, Hiram Niyagarbha é Brahma, o primeiro entre o masculino formado pela incompreensível causa sem efeito, em um ovo de outro resplandecente como o sol. Como diz o hindu clássico dicionário, Hiranyagarbha significa a matriz de ouro, ou melhor, a matriz resplandecente ou ovo. Esta significação não se harmoniza bem com o epiteto de masculino, mas o sentido esotérico da frase é suficientemente claro. Está escrito no Rig Veda: aquilo, o Senhor único de todos os seres, o princípio que anima os deuses e os homens, teve sua origem na matriz de ouro, Hiranyagarbha, que é o ovo do mundo, a esfera do nosso universo. Aquele ser é seguramente andrógeno, e a alegoria de Brahma, separando-se em dois e recriando-se como Vraj, em uma de suas metades, a fêmea, Vak, é a prova disso. O 1 do ovo, o 6 e o 5 dão o número 1065. O valor do primogênito, depois o Brahma Prajapati, macho e fêmea, que corresponde aos números 7, 14 e 21, respectivamente. Os Prajapati, tal como os Sefrot,
são unicamente 7, incluindo a Sefra, que sintetiza a tríade de onde eles promanam. Assim, Hiranyagarbha, ou Prajapat, o Trino e Uno, a Trimurti védica primitiva, Agni, Vayu e Surya, emanam os outros 7, ou ainda 10, se separarmos os 3 primeiros, que são 3 em 1 e 1 em 3, todos, aliás, compreendidos dentro daquele e supremo Parama, chamado Guhya ou Arcano, e Sarvatman, a superalma. Os 7 senhores do ser permanecem ocultos em Sarvatman, como os pensamentos no cérebro. O mesmo sucede com Sephrot. São 7 quando se contam da tríade superior presidida por Keter, ou 10 esotericamente. No Mahabharata, o Prajapat são em número de 21, ou 10, 6 e 5, 3 vezes 7. Observação 72. Na Cabala, os mesmos números, isto é, 1065, representam um valor de Jeová, pois os valores numéricos das letras que compõem este nome, Jod, Val e Re, 2 vezes, são respectivamente 10, 6 e 5, ou ainda 3 vezes 7, 21. 10 é a mãe da alma, porque a vida e a luz estão nele unidas. Diz Hermes: porque o número 1 nasceu do espírito e o número 10 da matéria, o caos feminino. A unidade fez o 10 e o 10 a unidade. Observação. Registrado em O Livros das Chaves. Continuação da narrativa. Por meio da ternura, o método anagramático da Cabala e do conhecimento de 1065, 21, pode-se obter uma ciência universal com relação ao cosmos e seus mistérios, disse Rabbi Yogel. Os rabinos consideram 10, 6 e 5 como os mais sagrados de todos os números. Fim da observação número 72. Continuação da narrativa. Fim das observações comentadas da letra A. Veremos agora as observações comentadas da letra B. O 3, o 1, o 4, o 1, o 5, ou 2 vezes 7 no total, representam 3, 1, 4, 1, 5, a hierarquia numérica dos Dayan Kohans, de diversas ordens, e do mundo interior ou circunscrito. Observação número 73. Devemos dizer ao leitor que um cabalista americano descobriu agora o mesmo número para os Elohim. Os judeus o receberam da Caldeia. Veja-se em Metrologia Hebraica, na Revisão Maçônica de julho de 1885, por Mikkel Millan Lodge, número 141. Continuação da narrativa. Esse número, o 31415, colocado na fronteira do grande círculo, não passarás, chamado também Dayanpi
Pasha, a corda dos anjos. A corda que separa o cosmos fenomenal do numênico e que não se acha dentro do limite de percepção de nossa consciência objetiva atual. Esse número, quando não ampliado por permutação ou expansão, é sempre 3, 1, 4, 1, 5. Anagmática e cabalisticamente, sendo ao mesmo tempo o número do círculo e o da mística suástica, outra vez o duplo 7. Pois seja qual for o sentido em que se contém as duas combinações de algarismos, adicionando-se um após o outro, a partir da direita ou da esquerda, o total é sempre 14. Matematicamente representam a fórmula bem conhecida de que a razão do diâmetro para a circunferência do círculo é igual a de 1 para 3,1415, ou seja, o valor de π. Como se chama? Essa disposição dos algarismos deve ter o mesmo significado, uma vez que 1 para 3,14159 e também 1 para 3,1415927 são fórmulas empregadas nos cálculos secretos para exprimir os vários ciclos e idades do primogênito, ou 311,040 trilhões de frações e dão o mesmo resultado, 13,415, por um processo que não nos cabe expor agora. Convém notar que o Sr. Halston Skinner, autor de A Fonte das Medidas, lê a palavra hebraica al-rim com os seus mesmos valores numéricos, 13,514, omitindo os zeros, conforme já dissemos, e usamos a permutação. Pois que o símbolo que representa a letra A é 1, o símbolo que representa a letra L é 3, ou 30. O símbolo que representa a letra H é 5. O símbolo que representa a letra I é 1 ou 10. E o símbolo que representa a letra M é 4, 40, donde anagramaticamente 3, 1, 4, 1, 5, como ele explica. Assim, enquanto o mundo metafísico, o círculo, como um ponto central, carece de número, sendo chamado Anupadaka, sem pai e sem número, porque transcende todo o cálculo, no mundo manifestado, o ovo ou círculo do mundo acham-se circunscrito dentro dos grupos que se chamam a linha, o triângulo, o pentágono, a segunda linha e o quadrado, ou 1, 3, 5, 1, 4. E quando o ponto gerou uma linha, convertendo em um diâmetro, que representa o logos andrógeno, então os algarismos ficam sendo 3, 1, 4, 1, 5. Ou seja, um triângulo, uma linha, um quadrado, outra linha e um pentágono. Quando o filho se separa da mãe, torna-se o pai, representando o diâmetro da natureza, ou o princípio feminino. Assim está escrito: no mundo do ser, o ponto faz a linha frutificar, a matriz virgem do cosmos, o zero em forma de ovo, e a mãe imaculada dá nascimento à forma que combina todas as formas. Prajapati é chamado o primeiro varão procriador e o marido de sua mãe. Observação número 74.
deparamos idêntica expressão no Egito. Molt significa, em certo sentido, mãe, e denota o caráter que lhe era assinado na tríade daquele país. Era ao mesmo tempo a mãe e a esposa de Amon, sendo um dos principais títulos do deus o de marido de sua mãe. A deusa Molt, ou Mut, era invocada como Nossa Senhora, a Rainha dos Céus, a da Terra, assim partilhando estes títulos com as outras deusas mães, Isis, Hathor, etc. Fim da observação 74. Continuação da narrativa. Temos aqui a chave para todos os divinos filhos de mães imaculadas que surgiram posteriormente, e a ideia está claramente confirmada pelo fato significativo de que Ana, o nome da mãe da Virgem Maria, que dela teria nascido de forma imaculada, segundo o dogma da Igreja Católica Romana, Maria concebida sem pecado, sem sua origem na Ana Caldeia, palavra que significa céu ou luz astral, anima mundi, de onde provém Anaitia, Devi Durga, a esposa de Shiva, que é também chamada Annapurna, e Kanya, a Virgem, e cujo nome esotérico, Uma Kanya, quer dizer a Virgem de Luz, a luz astral em um de seus múltiplos aspectos. Fim das observações comentadas da letra B. Veremos agora as observações comentadas da letra C. Os devas, pitris, rishis, os suras e os asuras, os daityas e os adityas, os danavas e os gandharvas, etc., etc. Todos têm seus sinônimos em nossa doutrina secreta, como também na Cabala e na angelologia dos hebreus. Mas é inútil dar os nomes antigos, porque redundaria apenas em confusão. Muitos desses nomes podem encontrar-se ainda agora até mesmo na hierarquia cristã das potências celestiais e divinas. Todos aqueles tronos e denominações, virtudes e principados, querubins, serafins e demônios, habitantes diversos do mundo sideral, são as modernas cópias de protótipos arcaicos. O simbolismo idêntico dos seus nomes, ainda que desfigurados na transposição e adaptação para o grego e o latim, é suficiente para comprová-lo, conforme iremos mostrar em mais de uma oportunidade. Fim das observações comentadas da letra C. Veremos agora as observações comentadas da letra D. Os animais sagrados figuram na Bíblia como também na Cabala e têm sua significação de certo muito profunda na página que se refere às origens da vida. No Sefer Yetzirah, lê-se que Deus gravou sobre o quarto sagrado o trono de sua glória, os Aupanim, as rodas ou esferas mundos, os serafins e os animais sagrados, como anjos, ministros, e destes o ar, a água e o fogo ou o éter, faz a sua habitação. Eis aqui a tradução literal das seções 9 e 10. 10 números sem o quê? 1. O Espírito do Deus vivo, que vive nas eternidades. A voz, o Espírito e o Verbo,
e este é o Espírito Santo. 2. O ar que saiu do Espírito, ele desenhou e esculpiu com isso 22 letras fundamentais, 3 mães, 7 duplas e 12 simples, e um espírito que saiu delas. 3. A água saída do Espírito. Ele desenhou e esculpiu com elas o estéril e o vazio, o lodo e a terra. Ele as desenhou como um canteiro de flores, esculpiu-as como um muro e cobriu-as como um pavimento. 4. O fogo saído da água. Ele, com isso, desenhou e esculpiu o trono de glória e as rodas, e os serafins e os animais sagrados como anjos ministros, e dos 3 fez sua habitação, como está dito. Ele faz de seus anjos espíritos e de seus servidores chamas ardentes. Fim do trecho traduzido. Continuação da narrativa. As palavras fez sua habitação mostram claramente que na Cabala, como nas Índias, o universo era considerado a divindade e que esta, em sua origem, não era o Deus extracósmico de hoje. Assim, foi o mundo formado por 3 serafins, Sefer, Safar e Sipur, ou pelo número, os números e o numerado. Como a chave astronômica, estes animais sagrados se convertem nos signos do zodíaco. Fim do item 3. Continuação da narrativa. Quarta instância, item número 4. Este foi o exército da voz, a divina mãe dos 7. As centelhas dos 7 são os súditos e os servidores do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo dos 7. Estas centelhas são chamadas esferas, triângulos, cubos, linhas, modeladores, porque deste modo se conserva o eterno Nidana. O Oi-Ha-Ho. Observação número 75. É uma permutação do Oea-Ho. O significado literal da palavra para os ocultistas orientais do norte é vento circular ou torvelinho, mas no presente caso exprime o incessante e eterno movimento cósmico, ou melhor, a força motriz tacitamente aceita como a divindade, sem jamais ser nomeada. É o eterno Karana, a causa sempre ativa. Veja isso em o Chandogya Upanishad, capítulo 1, seção 8, versículos 1 a 3. Os 3 versículos dão, em linguagem criptográfica, uma exposição completa de tudo quanto se acha aqui resumido no primeiro parágrafo. Fim da observação 75. Continuação da narrativa. Observações comentadas do item número 4, letra A. Este esloka dá novamente uma breve análise das hierarquias dos Dayan Kohans, chamados Devas, deuses na Índia, ou poderes conscientes e inteligentes da natureza. A essa hierarquia correspondem os tipos atuais em que a humanidade pode ser dividida, porque a humanidade, como um todo, é a expressão materializada, embora imperfeita, daquela hierarquia. O exército da voz
é uma denominação que se acha intimamente relacionada com o mistério do som e da linguagem, como efeito o colário da causa. O pensamento divino, como também o expressou P. Christian, o ilustrado autor de A História da Magia e de O Homem Vermelho das Tulherias. Tanto as palavras pronunciadas pelos indivíduos como os nomes de que são portadores têm grande influência em seu destino futuro. Por quê? Porque quando a nossa alma, mente, cria ou evoca um pensamento, o signo representativo desse pensamento fica automaticamente gravado no fluido astral, que é o receptáculo e, por assim dizer, o espelho de todas as manifestações da existência. O signo expressa a coisa. A coisa é a virtude, latente ou oculta do signo. Pronunciar uma palavra é evocar um pensamento e fazê-lo presente. O poder magnético da palavra humana é o começo de todas as manifestações no mundo oculto. Pronunciar um nome é não somente definir um ser, uma entidade, mas submetê-lo à influência desse nome e condená-lo, por força da emissão da palavra, verbum, a sofrer a ação de um ou mais poderes ocultos. As coisas são, para cada um de nós, o que a palavra determina quando a nomeamos. A palavra verbum, ou a linguagem de cada homem, é, sem que ele disso tenha consciência, uma bendição ou uma maldição. E é por isso que a nossa atual ignorância acerca das propriedades ou atributos da ideia, assim como sobre os atributos ou propriedades da matéria, nos é tantas vezes fatal. Sim, os nomes e as palavras são benéficos ou maléficos. Em certo sentido, são nocivos ou salutares, conforme as influências ocultas que a sabedoria suprema associou a seus elementos, isso é, às letras que os compõem e aos números que correspondem a essas letras. Certíssimo. E é esse o ensinamento esotérico aceito por todas as escolas orientais de ocultismo. No sânscrito, como no hebraico e em todos os demais alfabetos, cada letra tem sua significação oculta e sua razão de ser. É uma causa e também o efeito de uma causa procedente. E a combinação de letras produz muitas vezes efeitos mágicos. As vogais, sobretudo, encerram tremendos poderes ocultos. Os mantras, esotericamente mais evocações mágicas que religiosas, são cantados pelos brahmanes como o resto dos Vedas e outras escrituras. O exército da voz é o protótipo da corte dos logos, ou o verbo do Sefer Yetzirah, chamado na doutrina secreta o número único saído do não número. O princípio uno eterno. A teogonia esotérica principia como um manifestado, portanto, não eterno em sua presença e ser, conquanto eterno em sua essência. O número dos números e o numerado, procedente este último da voz, a vaca feminina das 100 formas, Shatrupa, ou a natureza. Do número 10, ou a natureza criadora, a mãe, o zero oculto,
zero procriando e multiplicando incessantemente, em união com a unidade um, ou o espírito de vida, procede o universo inteiro. No Anugita se conta uma conversa entre os Brahmani e sua esposa a respeito da origem da linguagem e de suas propriedades ocultas. Observação 76. No volume 6, item 15, registrado, o Anugita faz parte de Ashvamedha Parva, do Mahabharata. O tradutor do Bhagavad Gita, editado por Max Miller, considera-o uma continuação do Bhagavad Gita. Seu original representa um dos mais antigos Upanishads. Fim da observação 76. Continuação da narrativa. A mulher lhe pergunta como surgiu a linguagem e qual dos dois, a linguagem ou a mente, apareceu primeiro. O Brahmani lhe responde que o apana, sopro da inspiração, tornando-se o Senhor, muda aquela inteligência que não compreende a linguagem ou as palavras no estado de apana, e assim abre a mente. Ele narra uma história, um diálogo entre a linguagem e a mente. Os dois foram ter a casa do eu do ser, isto é, o eu superior individual, como pensa Nilakanta, ou Prajapati, segundo o comendador Arjuna Mishra. Eles pediram que dirimisse as dúvidas, decidindo qual deles tinha a precedência e era superior ao outro. Ao que respondeu o Senhor: a mente é superior. Mas a linguagem replicou ao eu do ser, dizendo: em verdade, sou eu que dou a vós os vossos desejos, querendo com isto significar que é por meio da linguagem que ele adquira o que desejava. Então, o eu lhe disse que existem duas mentes, a mutável e a imutável. A imutável está comigo, acrescentou, e a mutável pertence ao vosso domínio, o da linguagem. Nesse sois superior. Segue um trecho do Anugita. Mas, ó formosa criatura, desde que vieste pessoalmente falar-me, do modo por que o fizeste, isso é, altivamente, ó Saravasti, jamais haverás de falar depois da expiração penosa. A deusa linguagem Saravasti, forma ou aspecto último de Vak, é deusa também do conhecimento secreto ou sabedoria esotérica. Em verdade, mora sempre entre o prana e o apana. Mas, ó nobre criatura, viajando com o vento apana, o ar vital, embora impelida, sem o prana, sopro de expiração, ela correu a Pratajape, Brahma, dizendo: dignai vós, ó venerável Senhor. Então o prana acudiu novamente e alimentou a linguagem. Por isso, a linguagem nunca fala após a expiração penosa. É sempre ruidosa ou sem ruído. Das duas, a linguagem sem ruído é superior à ruidosa. A linguagem produzida no corpo por meio do prana e logo vai a apana, é transformada em apana, assimilando-se depois a udana, os órgãos físicos da linguagem. Habita finalmente no samana, no umbigo, sob a forma de som, como causa material de todas as palavras. Diz Arjuna Mishra:
Assim falou em tempos idos a linguagem. E por isso é que a mente se distingue em razão de sua existência imutável e a deusa a linguagem em razão de sua existência mutável. Observação número 77. Trecho do Anugita, tradução de Telang, o livro sagrado do Oriente, páginas 264 a 266. Continuação da narrativa. Esta alegoria corresponde a um dos fundamentos da lei oculta, que prescreve o silêncio a respeito do conhecimento de certas coisas secretas e invisíveis que só podem ser percebidas pela mente espiritual, o sexto sentido, não podendo expressá-las a linguagem ruidosa ou pronunciada. Este capítulo do Anugita, diz Arjuna Mishra, explica o Pramayana, ou metodização da respiração nas práticas de yoga. Contudo, sem a prévia aquisição, ou pelo menos a compreensão plena dos dois sentidos superiores, dos 7 que existem, como se verá, o sistema pertence antes ao yoga inferior. Os arhats sempre desaprovaram o chamado Hatha Yoga. É prejudicial à saúde e por si só jamais pode desenvolver-se em Raja Yoga. A história também serve para demonstrar como na metafísica da antiguidade os seres inteligentes, ou melhor, as inteligências, se acham inseparavelmente unidos a cada um dos sentidos ou funções, sejam físicos ou mentais. O acerto ocultista de que existem 7 sentidos no homem, como também na natureza, e de que há 7 estados de consciência, é corroborado na mesma obra no capítulo 7, que se ocupa de Pratyahara, a restrição e a regulação dos sentidos, sendo o pranayama a dos ares vitais ou respiração. O Brahmani, falando da instituição dos 7 sacerdotes do sacrifício, Rotris, diz: o nariz e os olhos, a língua e a pele, e o ouvido, como o quinto, ou o olfato, a vista, o gosto, o tato e a audição, a mente e o entendimento, são os 7 sacerdotes do sacrifício que atuam separadamente, os que, vivendo em um espaço muito limitado, entretanto, não se dão conta um do outro, nesse plano sensorial, com exceção da mente. Porque a mente diz: sem mim, o nariz não respira, o olho não distingue a cor, e etc. Eu sou o eterno chefe de todos os elementos, isto é, dos sentidos. Sem mim, os sentidos jamais se manifestam. São qual uma casa vazia, ou qual fogo cujas chamas se extinguiram. Sem mim, todos os seres, qual combustível meio seco, meio úmido, não percebem nem as qualidades nem os objetos, ainda que os sentidos estejam em atividade. Observação número 78. Isto demonstra que todos os metafísicos modernos, somados aos Hegels, Beckerley, Schopenhauers, Hartmanns, Herbert Spencers, do passado e do presente, e mais os ilo-idealistas de nossos dias, não passam de pálidos copistas da veneranda antiguidade. Citação registrada no capítulo 7, páginas 267 e 268. Fim da observação 78.
Continuação da narrativa. Tudo isso naturalmente se refere só à mente quando opera no plano material. A mente espiritual, a parte ou aspecto superior do humanas impessoal, não trava conhecimento com os sentidos do homem físico. Os antigos conheciam perfeitamente a correlação de forças e todos os fenômenos recentemente descobertos quanto às faculdades e funções mentais e físicas e ainda muitos outros mistérios, como se pode ver lendo os capítulos 7 e 8 daquela inestimável obra de ensinamentos filosóficos e místicos, o Anugita. Observe-se a discussão entre os sentidos acerca da superioridade de cada um deles e a ideia de recorrerem a Brahma, o Senhor de todos os seres, como árbitro. Todos vós sois eminentemente grandes, e não cada qual o maior, ou superiores aos objetos, como diz Arjuna Mishra, e nenhum deles independentemente do outro. Possuís todos vós as qualidades uns dos outros. Todos são o máximo em sua respectiva esfera e todos se amparam uns nos outros. Há um imutável, o ar vital ou sopro, chamado a inspiração yoga, que é o sopro do ou eu supremo. Este é o meu próprio eu, acumulado em numerosas formas. Observação número 79. Citação registrada no capítulo 7, páginas 273 a 74. Continuação da narrativa. Este alento, voz, eu ou vento, pneuma, é a síntese dos 7 sentidos, numericamente, todos divindades menores, e esotericamente, o setenário e o exército da voz. Fim das observações comentadas da letra A. Veremos agora as observações comentadas da letra B. Vemos mais adiante a matéria cósmica dispersando-se e continuando-se em elementos agrupados no místico 4, dentro do quinto elemento, o éter, o revestimento da Akasha, a Anima Mundi, ou Mãe do Cosmos. Pontos, linhas, triângulos, cubos, círculos e, finalmente, esferas. Por que ou como? Porque, diz o comentário, tal é a primeira lei da natureza, e porque a natureza geometriza universalmente em todas as suas manifestações. É uma lei fundamental, não somente na matéria primordial, mas também na matéria manifestada em nosso plano fenomenal. A natureza correlaciona suas formas geométricas e, posteriormente, os seus elementos compostos. Lei segundo a qual não há lugar para o acidente, nem para o acaso. Na natureza não existe repouso nem cessão de movimento. Este é o princípio básico do ocultismo. Observação número 80. É o conhecimento desta lei que permite que o Arhat realizar os seus siddhis ou fenômenos diversos, tais como a desintegração da matéria, o transporte de objetos de um lugar para outro, etc., etc. Continuação da narrativa. O que parece repouso não é senão a mudança de uma forma em outra. E a mudança de substância se opera paralelamente à mudança de forma. Pelo menos é o que nos ensina a física ocultista
antecipando-se deste modo a descoberta da conservação da matéria. Diz o antigo comentário, a estância 4. Observação número 81. Trata-se de antigos comentários anexados com glosas modernas às estâncias, porquanto aqueles com sua linguagem simbólica são, em geral, tão difíceis de compreender quanto as próprias estâncias. Continuação da narrativa. Segue agora o trecho do comentário. A mãe é o peixe igíneo da vida. Ela espalha a sua ova e o alento, o movimento, a aquece e desenvolve. Os grânulos da ova se atraem uns aos outros e formam os coágulos no oceano do espaço. As massas maiores se aglutinam e recebem outra ova em pontos, triângulos e cubos de fogo, que maturam, e a seu tempo algumas das massas se desprendem e tomam a forma esferoidal. Mas essa operação só se realiza quando as outras não se interpõem. Depois disso, a lei número tal entra em função. O movimento, o alento, se converte em torvelinho e as põe em rotação. Fim do trecho comentado. Observação número 82. Em uma obra de polêmica científica, o Gênesis Moderno, página 48, o reverendo W. B. Slaughter, criticando a posição assumida pelos astrônomos, diz: é de lamentar que os defensores desta teoria anebular não hajam discutido mais amplamente este assunto, o princípio da rotação. Nenhum deles se digna de nos dar a razão disto. Como é que o processo de esfriamento e contração da massa comunica a ela o movimento rotativo? Citado por Winchell, da World Life, página 94. Não é a ciência materialista que pode resolver o problema. O movimento é eterno e não manifestado, e periódico no manifestado. Consta de um ensinamento oculto. Sucede que, quando o calor causado pela descida da chama na matéria primordial faz mover as partículas desta última, tal movimento se converte em torvelinho. Uma gota de líquido assume a forma esferoidal, porque os seus átomos se movem uns ao redor dos outros e sua essência última, irressolúvel, inumênica, irresolúvel em todo caso para a ciência física. A questão será discutida com amplitude mais adiante. Fim das observações 82. Continuação da narrativa. Fim das observações comentadas da letra B. E fim do item número 4. Continuação da narrativa. Quarta estância, item número 5. O Eahou, as trevas, o sem limites, ou o não número, Adnidana, Svabhavat, o círculo. Observação número 83. Círculo refere-se à quantidade desconhecida. Continuação da narrativa. Item 1º do 5. O Adsanat, o número, porque ele é um. Item 2º do 5. A voz da palavra
Svabhavat, os números, porque ele é 1 e 9. Observação número 84. O que perfaz 10, ou o número perfeito aplicado ao Criador, nome dado ao conjunto de criadores que os monoteístas fundiram em um, da mesma forma que o Elohim, Adão Kadmon, ou Séfira, a coroa, são a síntese andrógena dos 10 Sefirot, que constituem o símbolo do universo manifestado na Cabala vulgar. Os cabalistas esotéricos, todavia, acompanhando os ocultistas orientais, separam o resto, o triângulo superior sefirotal, ou Séfira, Roch, Mach e Binah, com o que ficam 7 Sefirot. Quanto a Svabhavat, os orientalistas explicam que o termo significa a matéria plástica universal difundida através do espaço, com o pensamento talvez no éter da ciência. Mas os ocultistas o identificam com o Pai-Mãe, no plano místico. Fim das observações 84. Continuação da narrativa. Item terceiro dos 5. O quadrado sem forma. Observação 85. Refere-se a Arupa. Continuação da narrativa. E estes 3, encerrados no círculo. Observação 86. Círculo sem limites. Continuação da narrativa. E estes 3 encerrados no círculo são o 4 sagrado, e os 10 são o universo Arupa. Observação 87. Subjetivo sem forma. Continuação da narrativa. Depois, vêm os filhos, os 7 combatentes, o 1, o 8º excluído, e seu sopro, que é o artífice da luz. Observação 88. O artífice da luz refere-se a Bhaskara. Continuação da narrativa. Observações comentadas do item 5, letra A. Adsanat, em tradução literal, é o primeiro ou o primitivo ancião, nome que identifica o ancião dos dias, e o santo ancião, Séfira e Adão Kadmon, da Cabala com Brahma, o Criador, que é também chamado Sanat, entre outros diversos nomes e títulos. Svabhavat é a essência mística, a raiz plástica da natureza física, os números, quando manifestados. O número em sua unidade de substância no plano mais elevado. O nome é um termo budista, sinônimo da quádrupla Anima Mundi, o mundo arquétipo da Cabala, de onde procedem os mundos criadores, formadores e materiais. E as chispas, ou centelhas, os outros diversos mundos contidos nos 3 últimos. Os mundos se acham todos sujeitos a governadores e regentes, rishis e pitris, entre os hindus, anjos para os judeus e cristãos, e deuses, em geral, entre os antigos. Fim das observações comentadas da letra A. Veremos agora as observações comentadas da letra B. O símbolo do círculo
Isto significa que o círculo sem limites, o zero, passa a ser um número somente quando um dos outros 9 algarismos o precede, manifestando assim o seu valor e potência. O verbo, ou logos, em união com a voz e o espírito, a expressão de origem da consciência, representa os 9 algarismos e forma com o zero a década que contém em si todo o universo. Observação 89. Refere-se isso ao pensamento abstrato e à voz concreta ou manifestação daquele efeito da causa. Adão, Cadmon, ou a Tetragrammaton, e é o Logos da Cabala. Nesta última, portanto, aquela tríade corresponde ao triângulo superior. Keter, Shok, Mar e Binah. E Binah é uma potência feminina e, ao mesmo tempo, o Jeová masculino, porque participa da natureza no Chokmah, ou a sabedoria masculina. Fim das observações 89. Continuação da narrativa. A tríade forma dentro do círculo o Tetractis, ou o quatro sagrado, sendo o quadrado inscrito no círculo a mais poderosa de todas as figuras mágicas. Fim das observações comentadas da letra B. Veremos agora as observações comentadas da letra C. O excluído é o Sol do nosso sistema. A versão exotérica pode-se ver nas mais antigas escrituras sânscritas. No Rig Veda, Adit, o ilimitado, ou o espaço infinito, traduzido por Max Miller como o infinito visível, visível a olho nu. A expansão sem limites, além da terra, além das nuvens, além dos céus. Equivale a mãe espaço, que é coexistente com as trevas. Dá-se-lhe, com muita propriedade, o nome de Mãe dos Deuses, Devamatri, porque de sua matriz cósmica nascerão todos os corpos celestes do nosso sistema, o Sol e os planetas. É por isso descrita da seguinte maneira alegoricamente. 8 filhos nasceram do corpo de Adit. Ela se aproximou dos deuses com 7, mas repudiou o 8º, Martanda, nosso Sol. Os 7 filhos, chamados os Adityas, representam, cósmica e astronomicamente, os 7 planetas, e a exclusão do Sol demonstra claramente que os hindus podem ter conhecido e realmente conheciam um 7º planeta, sem que o chamassem Urano. Observação 90. A doutrina secreta ensina que o Sol é uma estrela central e não um planeta. Os antigos, porém, conheciam e reverenciavam 7 grandes deuses, excluindo o Sol e a Terra. Qual era esse Deus do mistério que eles consideravam à parte? Não era certamente Urano, que foi descoberto por Herschel em 1781. Mas não poderia ser conhecido por outro nome. Rengel diz: havendo as ciências ocultas descoberto por meio de cálculos astronômicos que devia ser 7 o número dos planetas, os antigos foram levados a introduzir o Sol na escala das harmonias celestes
e fizeram-no ocupar o lugar vago. Como consequência, toda vez que percebiam uma influência que não correspondia a nenhum dos planetas conhecidos, atribuíam-no ao Sol. O erro afigura-se importante, mas não era nos resultados práticos, uma vez que os antigos astrólogos substituíam Urano pelo Sol, que é uma estrela central relativamente imóvel, girando apenas sobre o seu eixo, e que regula o tempo e as medidas, não podendo ser desviada de suas verdadeiras funções. Registrado em Maçonaria Oculta, página 447. A nomenclatura dos dias de semana também está errada. O dia do Sol, domingo, deve ser o dia de Urano, diz o erudito escritor. Fim da observação número 90. Continuação da narrativa. Mas, esotericamente e teologicamente, por assim dizer, os Adityas, em seu mais antigo e primitivo sentido, são os 8 e os 12 grandes deuses do panteão hindu. Os 7 permitem que os mortais vejam as suas moradas, mas eles se deixam mostrar somente aos arhats. Diz um velho provérbio, devendo estender-se por suas moradas os planetas. O comentário antigo menciona e explica a seguinte alegoria. Segue agora a alegoria. 8 casas foram construídas pela mãe. 8 casas para os seus 8 filhos divinos. 4 grandes e 4 pequenas. 8 brilhantes sóis, de acordo com a idade e os méritos de cada um. Baal e Hu. Martanda não estava satisfeito, embora sua casa fosse a maior. Principiou a trabalhar como o fazem os elefantes. Aspirou dentro atraiu para seu estômago os ares vitais de seus irmãos. Tentou devorá-los. Os 4 maiores estavam muito longe, nos confins de seu reino. Observação número 91. Nos confins de seu reino refere-se ao sistema planetário. Continuação da narrativa. Não foram molestados, influenciados, e riram-se dele. Faze tudo quanto quiseres, Senhor. Não poderás alcançar-nos, disseram. Os menores, porém, choraram. Eles se queixaram à mãe. Ela enviou Baal e Hu para o centro de seu reino, de onde não podia sair. E desde então ele, somente, os espreita e ameaça. Persegue-os girando lentamente em torno de si mesmo, e os outros se afastam rapidamente. Ele acompanha de longe a direção em que seguem os seus irmãos no caminho que lhes circunda as casas. Observação número 92. Aqui refere-se o Sol gira em torno do seu eixo sempre na mesma direção em que os planetas giram em suas órbitas respectivas. Ensina a astronomia. Continuação da narrativa. A partir deste dia, alimenta-se com o suor do corpo da mãe e enche-se com o seu sopro e os seus resíduos. Por isso, ela o repudiou. Fim da alegoria. Continuação da narrativa. Assim, sendo o nosso Sol, como está evidente, o filho repudiado, os filhos sóis
se referem-se não somente aos nossos planetas, como aos corpos celestes em geral. O próprio Surya, que não é senão um reflexo do Sol central espiritual, é o protótipo de todos aqueles corpos que se desenvolveram depois dele. Nos Vedas, tem o nome de Loka Chakshuk, o olho do mundo, nosso mundo planetário, e é uma das 3 divindades principais. Chama-se, indiferentemente, o filho de Dairyus, ou o Aditi, pois que não se faz nenhuma distinção quanto ao significado esotérico, nem há lugar para ela. Assim é o que descrevem como sendo arrastado por 7 cavalos e por um cavalo de 7 cabeças, referindo-se os primeiros aos 7 planetas e o último à origem comum deles no elemento cósmico uno. Este elemento uno é chamado fogo, em sentido figurado. Os Vedas ensinam que o fogo é, em verdade, o conjunto das divindades. Observação 93. Veja-se também no Anugita, tradução de Telang, volume 1, página 9, e o Aitareya Brahmana, Rang, página 1. Continuação da narrativa. O significado da alegoria é claro, já que dispomos, para interpretá-la do comentário de Dzian e da ciência moderna, ainda que os dois divirjam em mais de um pormenor. A doutrina oculta rejeita a hipótese, nascida da teoria nebular, de que os 7 grandes planetas são oriundos da massa central do Sol, deste nosso Sol visível, pelo menos. É certo que a primeira condensação da matéria cósmica se processou em torno de um núcleo central e seu Sol-Pai. Mas, de acordo com o ensinamento, o nosso Sol apenas se desprendeu antes que os demais, ao contrair-se a massa em rotação, sendo por isso o irmão maior dos outros, e não o seu pai. Os 8 Adityas, os deuses, são todos formados da substância eterna, a matéria cometária, a mãe. Observação número 94. Esta essência da matéria cometária, segundo ensina a ciência oculta, é completamente diferente de todos os caracteres físicos ou químicos que a ciência moderna conhece. É homogênea em sua forma primitiva, além dos sistemas solares, mas se diferencia inteiramente quando transpõe as fronteiras da região de nossa Terra. Viciada pela atmosfera dos planetas e pela matéria já composta da textura interplanetária, é heterogênea unicamente em nosso mundo manifestado. Fim da observação 94. Continuação da narrativa. Ou o material dos mundos, que é ao mesmo tempo o 5º e o 6º princípio cósmico, o Upadi, ou base da alma universal, assim como no homem o microcosmos, Manas. Observação número 95. Manas, o princípio mental ou alma humana. Continuação da narrativa. É o Upadi de Buddhi. Observação número 96. Buddhi, a alma divina. Continuação da narrativa.
Há todo um poema nos combates pré-genéticos travados entre os planetas em desenvolvimento antes da formação final do cosmos, fato que explica a posição aparentemente perturbada dos sistemas de vários planetas, o plano dos satélites de alguns, de Netuno e de Urano, por exemplo, sobre os quais nada sabiam os antigos, segundo se diz, havendo sofrido uma declinação, parece apresentar um movimento retrógrado. Tais planetas são chamados de guerreiros, os arquitetos, e a Igreja Católica os considera como os chefes dos exércitos celestes. Seguindo neste particular as tradições, o Sol reza o ensinamento, tendo-se desenvolvido do espaço cósmico, antes da formação final dos primários e da anulação da nebulosa planetária. Absorvia nas profundezas de sua massa toda a vitalidade cósmica que podia, ameaçando tragar os seus irmãos mais fracos, antes que a lei da atração e repulsão estivesse definitivamente ajustada. Depois disso é que ele começou a alimentar-se com o suor e os resíduos da mãe. Por outras palavras, daquela parte do éter, o alento da alma universal, de cuja existência e constituição a ciência ainda se encontra nas mais completa ignorância. Teoria semelhante já foi apresentada por Sir William Grove. Observação 97. Veja-se também no livro Correlação das Forças Físicas, de 1943, página 81. E também no Endereço para a Associação Britânica, de 1866. Continuação da narrativa. Grove, dizia ele, que os sistemas mudam gradualmente em virtude de adições e subtrações atmosféricas, ou por causa de acréscimos e diminuições que têm origem na substância da nebulosa. E mais, que o Sol pode condensar matéria gasosa à medida que viaja pelo espaço, com isso produzindo calor. Vê-se, pois, que o ensinamento arcaico tem suficientes viços de científico, ainda nos dias atuais. Observação 98. Encontram-se ideias muito parecidas no livro O Combustível do Sol, de William Matthews, e também em Sobre a Conservação de Energia Solar, do Dr. William Simmons. Nature, volume 25, páginas 440 a 444, de 9 de março de 1882. Também as expressou o Dr. P. Martin Duncan, em um discurso que pronunciou como presidente da Sociedade Geológica de Londres em maio de 1877. Veja-se em Vida do Mundo, por Alexandre Winchell, volume 100, letra D, página 53, e seguintes. Fim da observação número 98. Continuação da narrativa. O Sr. W. Matthew William sugeriu que a matéria difusa, ou éter, que é o recipiente das radiações de calor do universo, é por este motivo atraída para as profundezas da massa solar, e expulsando dali o éter já anteriormente condensado e agora termicamente esgotado, se comprime e cede o seu calor, sendo por sua vez conduzida a um estado de rarefação e esfriamento.
para em seguida absorver nova quantidade de calor que ele supõe ser, assim, arrebatada pelo éter e novamente concentrada e redistribuída pelos sóis do universo. Eis aí uma tão grande aproximação dos ensinamentos ocultos como jamais o podia imaginar a ciência, pois o ocultismo explica a questão pelo alento da vida, que Martanda desenvolve, e por sua alimentação com o suor e os resíduos da mãe espaço. O que só muito de leve podia molestar Netuno. Observação número 99. Quando falamos de Netuno, não o fazemos como ocultista, e sim como europeia. O verdadeiro ocultista oriental sustenta que, embora existam ainda muitos planetas por descobrir em nosso sistema, Netuno a este não pertence realmente, em que pese a sua aparente conexão com o nosso Sol e a influência do mesmo sobre ele. Tal conexão é maiavica e imaginária, dizem. Fim das observações 99. Continuação da narrativa. Saturno e Júpiter teria destruído mansões relativamente pequenas como Mercúrio, Vênus e Marte. Como Urano não era conhecido antes do fim do século XVIII, o nome do quarto planeta mencionado na alegoria continuará sendo um mistério para nós. O alento de todos os 7 disse-se que é Bhaskara, o fazedor da luz, porque os planetas eram todos cometas e sóis em sua origem. Eles evolucionaram o caos primitivo. Agora, o número das nebulosas insolúveis para a vida manvantárica, mediante a agregação e acumulação das diferenciações primárias da matéria eterna, o que o comentário traduz nesta famosa expressão. Assim, os filhos da luz se revestem com o tecido das trevas. Alegoricamente, são chamados os caracóis celestes, em razão das inteligências sem forma para nós, que invisíveis habitam suas mansões estelares e planetárias, que, por assim dizer, arrastam consigo a maneira de caracóis em sua revolução. A doutrina de uma origem comum de todos os planetas e corpos celestes era, como vimos, ensinada pelos astrônomos arcaicos muito antes de Kepler, Newton, Leibniz, Kant, Herschel e Laplace. O calor, o alento, a atração e a repulsão, os 3 grandes fatores do movimento, são as condições em que nascem e desenvolvem e morrem todos os membros daquela família primitiva, para renascerem após uma noite de Brahma, durante a qual a matéria eterna recai periodicamente em seu estado primário não diferenciado. Os gases mais rarefeitos não podem dar ao físico moderno nenhuma ideia da natureza dessa matéria eterna. Centros de força, a princípio, as centelhas invisíveis ou átomos primordiais, se diferenciam em moléculas e se convertem em sóis, passando gradualmente ao estado de objetividade, gasosos, radiantes, cósmicos, e o torvelinho único ou movimento dá finalmente o impulso para a forma e o primeiro movimento, regulado e mantido pelos alentos que não descansam jamais, os Dayan Corrans. Fim das observações comentadas da letra C e fim do item número 5.
Continuação da narrativa. Quarta estância, item número 6. Em seguida, os segundos 7, que são os Lipika, produzidos pelos 3. Observação número 100. Os 3 são o verbo, a voz e o espírito. Continuação da narrativa. O filho excluído é um. Os filhos sóis são inumeráveis. Os Lipika, da palavra lipi, escrito, significam literalmente os escreventes. Observação número 101. Estes são os 4 imortais que se mencionam no Atharva Veda, como os vigilantes ou os guardiões dos 4 cantos do céu, registrado no capítulo 86, páginas 1 a 4 e seguintes. Fim das observações 101. Continuação da narrativa. Misticamente, estes seres divinos se acham relacionados com o karma, a lei da retribuição, pois são os registradores ou cronistas que imprimem sobre tábuas invisíveis para nós a luz astral, o grande museu de quadros da eternidade, um registro fiel de cada uma das ações e até de cada um dos pensamentos do homem, e de tudo o que foi, e é e será no universo fenomenal. Como dissemos em Isis Sem Véu, esse repositório divino e invisível é o livro da vida. Os Lipika são os que, da mente universal passiva, projetam na objetividade o plano ideal do universo, plano pelo qual os construtores reconstroem o cosmos depois de cada pralaya. Correspondem eles, portanto, aos 7 espíritos planetários, ou espíritos das estrelas, sendo assim os escrivões diretos da ideação eterna, ou pensamento divino, como a chama Platão. Os anais eternos não são um sonho platônico. Vemos registros idênticos no mundo da matéria grosseira. Diz Dr. Draper. Segue o trecho. Uma sombra nunca se projeta sobre um muro sem nele deixar um traço permanente que se pode tornar visível com a utilização de processos adequados. Os retratos de nossos amigos e as paisagens podem ficar ocultos à vista na superfície sensitiva, mas estão prontos para surgir logo que se empregue o reativo necessário. Um espectro se conserva oculto na superfície prateada ou de cristal, até que o fazemos aparecer no mundo visível com a nossa necromancia. Sobre as paredes de nossos recintos mais privados, ali onde nos jactamos de que não pode jamais penetrar o olho intruso, onde acreditamos que a nossa intimidade não pode ser profanada, subsistem os vestígios de todos os nossos atos, as silhuetas de tudo quanto fizemos. Fim do trecho. Observação número 102. Registrado em O Conflito entre a Religião e as Ciências, páginas 132 e 133. Continuação da narrativa. Os doutores Jevons e Babbage creem que cada pensamento desloca as partículas do cérebro, pondo-as em movimento e disseminando-as pelo universo. Creem também que cada partícula da matéria existente
deve ser um registro de tudo quanto aconteceu. Observação 103. Registrado em Os Princípios da Ciência, volume 2, página 55. Continuação da narrativa. A doutrina antiga principia, desta forma, a adquirir foros de cidadania nas especulações do mundo científico. Os 40 assessores, que se postam na região do Amenti, como acusadores da alma perante Osíris, pertencem à mesma classe de divindades dos Lipika, e seriam considerados como semelhantes se os deuses egípcios não fossem tão mal compreendidos em sua significação esotérica. O Chitragupta hindu, que lê a história da vida de cada alma nos registros chamados Agrasandani, os assessores, que leem no coração do defunto, que se torna um livro aberto diante de Ayama, Minos, Osíris ou Karma. São outras tantas cópias e variantes dos Lipika e de seus anais astrais. Não obstante, os Lipika não são divindades relacionadas com a morte, mas com a vida eterna. Associados que estão no destino de cada homem e ao nascimento de toda criança, cuja vida já vem traçada na luz astral, não com um caráter fatalista, senão porque o futuro, como o passado, permanece sempre vivo no presente. Pode-se dizer ainda que os Lipika exercem influência sobre a ciência do horóscopo. A verdade desta última tem que ser admitida, quer o desejemos ou não, pois, como observa um dos modernos professores de astrologia. Segue o trecho. Agora que a fotografia nos revelou a influência química do sistema sideral, o fixar sobre uma placa sensível milhares de estrelas e planetas que até então haviam frustrado as investigações dos telescópios mais poderosos, torna-se mais fácil compreender como nosso sistema solar pode, ao nascer uma criança, influir-lhe no cérebro virgem de toda a impressão, de uma maneira bem definida em relação com a presença, no zênite, de tal ou qual constelação. Observação número 104. Trecho registrado no livro Os Mistérios do Horóscopo, de Elisa Starr, volume 11. Fim da observação 104. Continuação da narrativa. Fim do item número 6 e fim da quarta instância.